Olá, amigos, boa noite, bem-vindos para mais um SEAC no Lar, uma oportunidade semanal que o Centro Espírita Amor e Caridade nos oferece do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, essa prática tão gostosa, né, que nós temos já e desenvolvemos há um bom tempo, e que podemos não somente compartilhar com a nossa família, mas com todos os companheiros, né, que costumeiramente nos encontram para essa motivação. Hoje, como sempre, eu divido esse momento com o José Rubo, a quem eu dou boa noite também, as boas-vindas. Boa noite, José. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos que nos ouvem, nos assistem. Prazer mais uma vez estar aqui nesse momento mensal. Para quem assiste é semanal, né? Mas nós dois mensalmente estamos aqui, né? E é sempre muito bom encontrar vocês que estão nos ouvindo aí, nos vendo, e poder dividir um pouquinho, né, desse momento de oração, né, momento de reflexão sobre o Evangelho. Legal. E olha só, José, Vinha de Luz, já estamos na lição número 29. Olha lá, hein? Estamos 29, já caminhamos bastante com esse livro aí, estamos com um sexto do livro praticamente estudado, né? E olha só... Nós fizemos a primeira lição desse livro, né? A primeira dessa. Exatamente. E olha só, eu me lembro que naquela oportunidade nós comentamos, né? Olha como o tempo passa rápido, e de semana em semana nós vamos estudando uma lição e quando a gente vê, o livro terminou, né? E cada livro dessa série são 180 lições. Lembrando que a gente já deixou o Pão Nosso para trás há 30 semanas, né? Então, olha só que maravilha. Parece que não, mas o aprendizado vem, de fato, aos poucos, é só nos dedicarmos, né? E está aí, lição 29. Perseverar. Lição 29, guardemos o coração. Olha, uma lição bem legal, né? Nós vamos encontrar o versículo aqui em Tiago, capítulo 1, né? É o versículo 8. Muito legal, nós vamos falar sobre ele já já. Mas é sempre interessante, né? Lembrar, o Evangelho no Lar é uma oportunidade de reunião semanal onde a família se encontra, um dia e horário específico determinado para realizar a leitura, o estudo, as reflexões e a troca de ideias a respeito do Evangelho de Jesus. E as importâncias desse momento, porque não tem uma importância nesse momento, eu acho que tem várias importâncias. E, a meu ver, a primeira delas é a reunião com outras pessoas. Se for com familiares, é uma reunião excelente, né? A gente encontrar a oportunidade para reunir com a família. E, às vezes, nós não conseguimos, né? O nosso lar é composto de diversas pessoas, né? Correria, por isso que a gente diz para pôr um dia e um horário específico, onde a maioria possa se encontrar, mas nem sempre isso acontece, né? E aí vem a segunda importância, que não é a segunda, é simplesmente a segunda que eu estou colocando, não é a segunda em ordem de importância, que é o estudo do Evangelho, coisa que nós muitas vezes não temos costume. Nós vemos lá o irmão evangélico, tem o costume, a prática do estudo, né, do Evangelho, e às vezes nós vemos assim que na nossa casa, nossa família não tem. Então esse é um momento,
da gente se reunir e adquirir essa prática. E é legal, viu? Porque vai passando o tempo e a gente vê que é comum, as pessoas chegam naquele, olha, está chegando a hora do estudo do Evangelho, tá? Então, isso é, de fato, muito bacana. Sem contar todo o benefício que o estudo do Evangelho, a prática da leitura e a discussão do Evangelho traz para cada um de nós, né? A partir do nosso conhecimento e entendimento do Evangelho, nós vamos abrindo espaço para a prática, que é o que de fato interessa, né? A evolução do espírito, ele se dá, a gente percebe que ele se dá no momento que a gente consegue domar o espírito em relação a determinadas tendências, né, que ainda para a humanidade na Terra são muito comuns, mas que a gente fala assim, olha, né, pois estou conseguindo me dominar nesse momento. E a prática do Evangelho, ela contribui muito para isso, não é, José? José? Caiu. Opa, voltamos. Opa, então, aparentemente travou aí, mas não tem problema, né? Eu não sei se você me acompanhou aqui como que estava, mas vamos lá, então. Você estava comentando aí a respeito da importância da prática do Evangelho no lar, da gente poder se envolver com as leituras bíblicas, etc. Realmente, o espírita, muitas vezes nós nos atentamos muito para os aspectos mais fenomênicos, né, da doutrina, do que ocorre, e nós não nos dedicamos tanto, ou da forma adequada, à questão da filosofia que existe por trás da doutrina. Nós nos dedicamos tanto, né, a ouvir a palavra de Jesus, a ouvir a palavra dos seus apóstolos e trazer para a nossa vida a aplicação disto, né? Então, a gente precisa, no Evangelho do Lar, a gente tem essa oportunidade de refletir sobre o texto bíblico e poder, né, fazer o esforço que nos é necessário para uma mudança real na nossa vida. Muito bem, é isso mesmo. Bom, como a gente sempre faz, né, toda semana, mas hoje não vamos nos deter muito, José, a menos que você queira depois complementar, né, com algumas situações, mas a gente costuma adotar uma sequência, né, para a execução do encontro do Evangelho no Lar, somente para orientação. Na verdade, não tem uma receita, não tem, né, nem nada, nenhuma forma, um ritual, nada disso, mas nós costumamos, como fazemos com as reuniões espíritas, as reuniões cristãs, sempre iniciar com uma prece. Depois realizamos a leitura, né? Nessa prece nós vamos pedir a proteção de Deus, a permissão, o apoio e a presença dos bons amigos espirituais. Depois vamos fazer a leitura do texto escolhido, né? Nós aqui estamos usando Vinha de Luz, que é um livro de cunho evangélico, que a autoria espiritual é de Emmanuel e a psicografia do Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. É um livro muito gostoso de ler, com muitas explicações. Emmanuel, ele vai no cerne da questão, naquilo que realmente nos afeta, né? E Emmanuel, ele diz que é exatamente as situações que ele vivenciou e que ele observou. Então, não estamos falando de um espírito de grande superioridade, não, estamos falando de um espírito que, a nosso exemplo, ainda batalha, né, pelo próprio crescimento, pelo próprio progresso. E daí, talvez, o fato de ser tão próximo da gente, tão legal, né, as mensagens, as lições, por o nosso entendimento. Depois da leitura, com alguns comentários, a troca de ideias a respeito do conteúdo que foi oferecido, e
a prece de encerramento, né? Não precisa muita coisa, não precisamos nos deter muito. Alguns dias nos estendemos mais, outros dias somos mais sucintos, né? Mas algo em torno de 15 a 30 minutos a gente costuma abarcar todas as possibilidades que não são presentes ali no momento. Né? É claro que, dependendo da quantidade de pessoas que tenha, dos comentários, né? Aqueles comentários que vêm agregar, vêm valorizar esse momento, nós podemos ter visões diferentes e, claro, né? Se torna um momento gostoso que se estende, né, por um tempo. Lembra, José, quando nós fazíamos os encontros do café colonial, nós fazíamos um encontro, né, na casa de um dos companheiros, esse grupo foi crescendo, inclusive, me lembro que chegamos a fazer um encontro com mais de 30 pessoas, exato, né, e aí a discussão, a apresentação de ideias, ela se estendia, às vezes chegava quase 1 hora ali de discussão, sempre com bons aprendizados, né? E era muito gostoso. Então, às vezes, chega nesse ponto, porque é ótimo você ter um motivo para reunir, um motivo que prenda as pessoas e que seja um motivo nobre, igual o estudo do Evangelho. É prática também que nós nos utilizemos da água, né, que é colocada para fluidificação, a transformação magnética da água, e que depois aqueles que participam podem sorver ali um copo, uma pequena dose, né, aquele copinho de café ao final. E também não, eu esqueci, não coloquei, ou eu não tenho prática de colocar, não tem problema nenhum. São algumas coisas só que a gente, né, vai colocando. Importante sempre lembrar que aqueles que estão iniciando a prática do Evangelho do Lar não permitam as manifestações mediúnicas, né? É um momento para a família, não é um momento para comunicações mediúnicas, para atendimento de irmãos desencarnados, nada disso. Eles são atendidos, inclusive, pelo nosso estudo, pelas nossas reflexões, né? Então, é basicamente isso. E é uma prática muito gostosa. Acho que em casa já deve aproximadamente, eu diria que cerca de 20 anos ininterruptos, né? Nós realizamos no domingo à noite, que acabou sendo o melhor horário para nos encontrarmos aqui. E os filhos foram casando, né? De vez em quando, nesse momento, tem algum com a família em casa, acaba participando com a gente, mas hoje, basicamente, eu e a Cristina, né, a minha esposa, participamos, né? E a gente pode fazer dessa maneira também. Inclusive, eu acho muito legal, José, o jeito que a gente faz aqui, aproveitando a internet, né, que a gente faz à distância. É muito gostoso, né? Sempre lembrando que é uma oportunidade onde nós nos reunimos, né, mentalmente, com as vibrações das vibrações mentais, com a afinidade do coração, né? Quem sabe um dia consigamos fazer um evangelho no lar com todos os habitantes do planeta, não, José? Acho que é isso que Jesus espera que seja o objetivo, hein? Certamente. Já imaginou uma coisa dessa? Tem que começar de pouquinho. A gente começa em casa, né? Porque a casa é talvez ali o primeiro dos, vamos dizer assim, das etapas do lar, né? Mas, na verdade, o planeta é o grande lar, então o evangelho no lar nada implica que faça um evangelho no planeta, né? Exato, é a família universal, né? Exato. Nossa, é muito bom quando a gente pensa dessa maneira e a gente acredita de fato que um dia será assim, não é? Vamos começar? Vamos lá, José? Vamos. Então, eu vou fazer a prece, depois nós fazemos a leitura da lição, aí voltamos, né, com cada parágrafo, fazendo comentário,
partimos para o encerramento. Os irmãos vão participando conosco, se quiserem, depois ir colocando aí as suas dúvidas, as suas perguntas, né, no Facebook, no YouTube, mesmo que a gente não consiga tratar deles agora, eu sempre dou uma revisada depois, como ficou, gosto de responder, né, então fiquem à vontade todos aí, participem de fato conosco, né. Então eu convido todos os irmãos nesse momento a elevar o pensamento a Deus, nosso Pai de amor e bondade, rogando que primeiramente nos permita a realização desse encontro para o estudo do Evangelho no Lar, que fazemos com muito prazer, com muita alegria, e que também os amigos espirituais que são versados no texto do Evangelho possam nos acompanhar e nos intuir para aquilo que é necessário ao nosso melhor aprendizado. E que nos próximos dias, os dias que se seguirão esse estudo, nós possamos, através dessas reflexões, procurar prática, procurar colocar em dia, buscando sermos pessoas cada vez melhores e atendendo a proposta, atendendo aquilo que o Mestre Jesus tão generosamente veio nos ensinar e sabe que nós podemos atingir. Então, que possamos acelerar esse aprendizado e chegar até esse momento. Que Deus, nosso Pai, nesse momento, nos abençoe a todos e nos permita essa reunião. Que assim seja. Assim seja. Bom, como eu disse, lição 29, guardemos o coração. Tem um título muito legal essa lição. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Esse é o 8º versículo de Tiago, capítulo 1. É dele que Emmanuel nos traz a lição que hoje vamos estudar. Urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Na romagem terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento. Fartura e escassez, formosura e fealdade, alegria e sofrimento, liberdade e tolimento podem aliciar excelentes possibilidades de realização humana para a espiritualidade superior. O homem de coração dobre, porém, é infiel às bênçãos divinas em todos os setores da luta construtiva. Se recebe talentos da riqueza terrestre, entrega-se comumente às alucinações da vaidade. Se detém os dons da pobreza, liga-se quase sempre aos monstros da inconformação. Se possui belo corpo, dá-se em via de regra aos excessos destruidores. Se dispõe de vaso orgânico defeituoso, na maioria dos casos, perde o tempo em desespero inútil. No prazer é incontido, na dor é revoltado. Quando livre, oprime o irmão e escraviza-os. Quando subalterno, perturba os semelhantes e insinua a indisciplina. O sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Ofereçamos ao Senhor um coração firme e terno, para que as divinas mãos nele gravem os augustos desígnios.
Atendida semelhante disposição em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da divina vontade. Olha, o texto por si só, ele já é muito esclarecedor, mas é interessante que nós possamos passar, né, como sempre fazemos, até para alguns esclarecimentos aqui. Eu acho importante, mesmo antes da contextualização, né, José, que a gente diga aqui sobre essa palavra que é colocada, dobre. Eu confesso para você que, olha, eu sei que o Emmanuel é erudito, ele usa, né, termos que são até antigos, já estão até um século praticamente, mas mesmo assim é uma nobreza de vernáculo, de vocabulário muito boa, né? E eu fiquei em dúvida até em relação à pronúncia, como que seria. Eu falei, poxa, eu preciso dar uma olhada nisso aqui, né? E ele diz respeito a dobrado, dividido, né? Inconstante numa determinada situação, ou seja, que busca duas situações diferentes, tal. E a partir desse entendimento, então, dá para a gente desse significado, dá para a gente falar, nossa, mas que maravilha de lição, que riqueza, né, que Emmanuel traz aqui para a gente. Então, José, eu quero te passar, eu sei que você sempre gosta, né, de contextualizar, acho importantíssimo, muito embora Emmanuel, ele pega ali, ele destaca um versículo que a gente nem precisa do anterior ou do posterior para a gente entender e comentar. Mas é sempre legal, né? Quer saber em que situação que aconteceu essa fala, né? Então, eu te passo a palavra. É isso, Maurício. Bem, você explicou já direito a respeito da palavra, eu também confesso que me surpreendi, né? A gente não tem uma cultura assim tão aprofundada, né? Então, esse termo coração dobre foi novidade para mim também, né? E a gente vê que é um termo que é uma expressão bíblica, né? Então também tem esse sentido é usado na Bíblia, né? Como uma pessoa que tem uma fé duvidosa, claudicante, inconstante, né? E que tem dúvidas a respeito, né, da fé. Então, esse é o motivo do Emmanuel ter usado essa palavra, né? O coração dobre, o coração que duvida da própria fé. Né? Então, aí a gente vê Tiago, né? É uma epístola de Tiago, e capítulo 1, versículos de 1 ao 8. O 8 é o versículo que o Emmanuel destacou. E aí Tiago escreve essa epístola, que é uma carta, aos novos cristãos. E dá para perceber que Tiago escreve isso para os judeus. Né? Tiago é um apóstolo que é contemporâneo ali de Paulo, né? E Tiago era muito mais voltado aos judeus, enquanto Paulo se voltou mais aos gentios, né? Então, o apóstolo dos gentios. Tiago se voltava mais, ele se dedicava, né, mais ao apostolado com os judeus. Então, ele escreve essa carta às 12 tribos de Israel, para começar, né? E fala das dúvidas que esses novos cristãos tinham, quando eles tivessem alguma dúvida, quando eles se sentissem diante de um problema, que eles tivessem paciência, né, para não cair nas tentações, para poder, nesse momento de dúvida, orar a Deus pedindo fé, né, para que eles pudessem ter segurança nas suas ações. Então, é por isso que ele fala que o homem de coração dobre, que tem dúvidas na sua fé, ele é inconstante nos seus caminhos, ele não sabe para onde seguir. E ele exorta, então, esses novos cristãos a confiarem, a ter fé em Deus,
né, ter a fé firme. Por isso que é colocado aí pelo Emmanuel desta forma, né, destacando esse versículo, né, que nós vamos estudar agora. Ok. Vamos lá, então? Posso ir passando? Vontade, pode ir passando aí, a gente vai lendo e comentando. Legal. Olha, logo de cara, eu acho que já teria matéria para a gente ficar aqui pelo menos uma meia hora discutindo, mas nós vamos procurar ser bem sucintos no caso, né? Urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Olha só, urge, né? É aquilo que se torna urgente, aquilo que se torna assim, necessário em primeiro lugar, né? É urgente que aconteça. Aconteça o quê? O nosso reconhecimento que a nossa vida é conduzida pelos sentimentos. Aquilo que a gente faz são os nossos sentimentos que conduzem a gente em relação a isso. A nossa visão da vida é formada pelos nossos sentimentos. Então, olha a importância dos sentimentos. Muitas vezes a gente escuta a pessoa falando, não, eu preciso segurar esse sentimento, eu preciso controlar esse sentimento, eu não posso ter esse sentimento, né? E quando talvez a profundidade maior seja compreender o sentimento e saber por que a gente tem determinado sentimento, vamos dizer, determinada emoção, né? Por quê? Porque isso vai conduzir o nosso comportamento, isso vai fazer com que nós passemos a agir de uma maneira ou de outra, né? E como nós ficamos muitas vezes naquela situação entre fazer uma coisa e fazer outra, a decisão, ela acaba normalmente sendo tomada por aquele sentimento que talvez mais nos conduza, que nos traga mais satisfação num determinado momento, né? Então, essa eu acho que é talvez a primeira importância para a gente entender como que nós somos influenciados. E eu imagino que quando Tiago fala isso, né, quando ele diz assim, dessa importância, ele reconhece muito bem essa questão de como que os sentimentos influenciam o nosso agir, começa influenciando o nosso pensar, influencia o nosso agir, não é? Exatamente. Você tem aí, né, a questão do sentimento controlando a vida, controlando as nossas ações, né, e saber como nós é que devemos, né, tomar, né, o controle dos nossos sentimentos. É muito difícil, é lógico. Muitos vão dizer, olha, eu não consigo controlar meus sentimentos. Né? Eu sou explosivo, eu sou assim, a minha característica, eu sou desse jeito. Né? Mas vejam que quanta coisa nós fazemos, né, por não conseguir controlar os sentimentos, em quantos erros nós incorremos, quantas dívidas nós contraímos por não ter esse controle sobre os sentimentos. Ninguém vai controlar totalmente a sua vida, ninguém vai ter um controle máximo, absoluto, ninguém é um robozinho, né? Mas nós vamos aprendendo a lidar com eles, saber reconhecê-los e, a partir desse reconhecimento, que o Emmanuel coloca, reconhecer o sentimento, a gente consegue viver melhor, a gente consegue aplicar melhor os ensinamentos do Evangelho. Uhum. É perfeito. E, continuando, na romagem terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento. Quer dizer, não existe um único caminho, né? Existe uma multiplicidade. Isso nos leva à situação que nós podemos escolher, né? E é justamente disso que é falado anteriormente, que nós vamos escolher como? Nós vamos escolher orientados pelo nosso sentimento. Fartura e escassez.
formosura e fealdade, alegria e sofrimento, liberdade e tolhimento, podem aliciar excelentes possibilidades de realização humana para a espiritualidade superior. Olha só que interessante, né? Emmanuel coloca situações opostas, formosura, por exemplo, fealdade, fartura e escassez, e ele diz que podem, independente de ser um ou outro, aliciar excelentes possibilidades de realização humana. Qual que vai ser a diferença? A diferença é como nós enxergamos uma coisa ou outra, né? Eu posso, por exemplo, num ambiente de fartura, eu posso ter um comportamento positivo, alegre, eu posso ter um posicionamento de utilidade, como eu posso ter o mesmo pensamento contrário. Eu posso ter um pensamento de futilidade, de gastos desnecessários, de não aproveitar a situação. E na escassez eu posso ter a mesma coisa também. Eu posso ter pensamentos de alegria, pensamentos de conforto, dentro daquilo que me falta, eu encontro meios de ser útil, né? Ou eu posso também ser um resmungão, reclamar de tudo e ver como uma possibilidade de não poder fazer nada, né? De não resolver nada. Então, é a maneira que a gente interpreta, né, aquilo que a gente está observando, que a gente está passando, e que vai nos colocar na posição de agir. Então, se eu tenho uma firmeza de propósito, um foco, eu vou agir de acordo com aquele foco, eu não vou ficar dividido, né? Eu me lembrei, José, não sei, você deve conhecer, talvez muitos dos irmãos que nos acompanham conhecem também, a história do vendedor de sapato. A história do vendedor de sapato é o seguinte: uma empresa que vendia sapatos, sabendo da existência de uma vila interior para onde eles gostariam de expandir as vendas, eles mandam um vendedor para observar o local, como que seria a potencialidade para aquela empresa. E ele vai até aquela empresa e encontra as pessoas basicamente andando descalças. E todo mundo. E ele pega e... Um minutinho, deixa eu colocar o José de volta aqui. Pronto, voltou, né? Então, José, eu estava continuando aqui, né? Esse vendedor vai até aquela localidade e observa. Ele vê todas as pessoas andando descalço. Ele pega e liga para o pessoal da empresa, para os diretores, né? E fala assim: olha, aqui não adianta, a gente não vai conseguir vender nada, porque as pessoas aqui todas andam descalço, né? Então, nem adianta, né, fazer esforço nenhum de venda aqui. Aí a empresa, passado alguns dias, um mês, aí manda outro vendedor. E ele chega e olha para aquilo lá, e todo mundo andando descalço, ele fala: meu Deus do céu, que potencial! Todo mundo anda descalço, nós vamos conseguir vender muitos sapatos aqui, né? Então, é a mesma coisa, acredito. Eu lembrei dessa história na hora. O Emmanuel coloca aqui, né? Fartura e escassez, formosura e fealdade, né? Depende o quê? São possibilidades de realização humana. Um vê de um jeito, outro vê de outro. Exato. Né? Muitas vezes sofre na fartura, né, se achando a criatura mais infeliz do mundo, e o outro se regozija na escassez, se achando a criatura mais feliz do mundo, né? Então, é esse chamado para que a gente veja dessa maneira, porque o sentimento guia a nossa vida, é muito legal. Eu lembrei dessa história, não sei se você já conhecia. Opa, conhecia sim. E é isso, então vamos puxar aí para o Emmanuel, para o Tiago de novo, né? O sentimento, a questão do sentimento, a pessoa se sente
de forma diferente numa situação ou outra. E aí ela, puxa, mas eu estou aqui sofrendo, o que ela faz? Vamos fazer, faz uma oração, busca a Deus, olha, eu preciso de ajuda, eu quero enfrentar isso, né? Tenha fé, né? Que é o que o Tiago coloca, tenha fé, acredite, né? Seja positivo diante dessa situação, e o seu sentimento, né, vai ser trabalhado para você poder enfrentar. Continuando aqui, então, o homem de coração dobre, porém, é infiel às bênçãos divinas em todos os setores da luta construtiva, né? Olha só, ele tem o coração dividido, então ele é infiel, né? Ele não tem aquela firmeza na fé, né? Aquele que tem o coração dividido, o tem porque as suas sensações estão divididas, né? Então, ele busca situações que são dúbias. Quando Jesus... E aí talvez seja interessante lembrar, eu acredito, né, e me lembrei dessa passagem, que é mais ou menos o que Jesus está se referindo quando ele diz que nós não devemos, né, não é uma coisa viável servir a Deus e a Mamon. Né? Ou seja, que você não consegue se vincular à espiritualidade e às coisas terrestres, materiais, adorando, né, ambas as coisas, ou se dividindo entre ambas as coisas. Né? Eu acredito que é meio que chamando atenção para isso também, para que a gente tenha o foco das nossas ações naquilo que realmente importa, naquilo que realmente interessa, né? Continuando? Continuamos. Se recebe talentos da riqueza terrestre, entrega-se comumente às alucinações da vaidade. Ah, meu Deus, como a gente vê isso acontecendo, né? É aquilo que a gente comentou um pouquinho antes, perde-se nas coisas pueris, coisas inconsistentes, né? Mas, do mesmo jeito que foi dito ali, no parágrafo anterior, ele também pode ver de maneira diferente e ser o esteio de grandes realizações em benefício daqueles que sofrem, não é? Então, Emmanuel nos chama atenção aqui para a situação, fala assim, olha, recebe o talento, mas muitas vezes se perde. Mas ele tinha dito antes, não precisa ser desse jeito, pode ser alguma coisa proveitosa. Aproveitando o parágrafo seguinte também, viu, José? Se detém os dons da pobreza, liga-se quase sempre aos monstros da inconformação, né? Fica resmungando e tal, e toda aquela situação. Reclama da falta generalizada, né? E aí a vida dele é de reclamação. Mas ele também pode, apesar da sua falta, fazer diferente. Pode, através da sua dedicação, através ali do tempo que tenha, correr em auxílio daquelas pessoas que às vezes falta mais ainda, né? Pode não ter condição de fazer nada praticamente, mas, por exemplo, ampara alguém que está numa enfermidade que não consegue nem levantar da cama para tomar um remédio, né, para tomar um copo de água. Então, assim, a escolha acaba sendo nossa, né? Se eu vou agir de uma maneira ou de outra, é questão de escolha. Aliás, a vida é escolha o tempo todo, né? Se no dia seguinte nós acordamos, é porque nós ali estamos mais um dia vivos. Aí já começa a decisão, se eu levanto da cama ou não, se eu levanto da cama no horário certo ou não, se ao levantar da cama, eu vou, por exemplo, escovar os dentes ou não. Espero que todos escovem, né? Porque senão a coisa fica complicada. Depois eu decido se eu tomo um café da manhã ou não. Tem pessoas que tomam cafés da manhã fantásticos, cheio de coisa. Tem pessoas que tomam um cafezinho preto, tem pessoa que não toma nada. Então, tudo é decisão, né? Tudo é decisão. E aí, onde que entra a questão? Eu decido, se eu não tomar cuidado, eu decido por aquilo que me traz mais satisfação.
José, feijoada no domingo, feijoada no domingo, aquele tempo tá friozinho. Você fala assim, poxa, eu adoro feijoada, aí eu vou decidir quantos pratos de feijoada eu vou comer, entre o racional e o emocional, quem que vai dominar? É uma escolha, não é? Se já tá na dúvida de quantos pratos vai comer, é porque serão muitos, né? Mas você lembrou bem essa questão aí de servir a Deus e a Mamon. O que é servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo? É servir a Deus ou a matéria, né? É nos dedicarmos às coisas do Espírito ou nos dedicarmos às coisas da matéria. Então, esses dois parágrafos, também os próximos parágrafos aqui da lição que o Emmanuel fala, possui belo corpo, você tem excessos destruidores, ou você tem um corpo que tem algum defeito ou tem alguma doença, você se perde num desespero. Quer dizer, a pessoa não está voltada às coisas do espírito, ela está muito presa, arraigada às coisas da matéria. E se prendendo à matéria, frequentemente ela se decepciona, ela sente desespero, ela sente dores, ela sente angústia, ela sente a infelicidade, porque a matéria não traz a felicidade, a matéria não explica as razões da vida, não nos dá conexão com o alto, com Deus. O que nos dá nós compreendemos a nossa essência espiritual, que nós estamos aqui fazendo experiências no corpo físico com o objetivo de evoluirmos espiritualmente. Então, usemos estas experiências, sejam elas quais forem, para a nossa evolução espiritual. Não importa se eu sou bonito, se eu sou feio, se eu sou rico, se eu sou pobre, né? O que importa é a experiência que eu estou fazendo e o bom uso dessa experiência que eu vou fazer. Né? E aí eu deixo a matéria de lado, eu compreendo que a matéria é somente uma fase, esse corpo físico é uma fase da minha evolução espiritual, que eu vou passar por ela, vou aprender, vou retornar, se Deus quiser, em outras oportunidades para aprender mais ainda, para ter outras experiências que só vão me engrandecer, só vão me aproximar cada vez mais de Deus. Maravilha, exatamente isso. E é bem o que você falou, as duas questões aqui, os dois parágrafos seguintes, que você tratou muito bem, né? Eles tratam dessa questão mesmo do corpo, né? Se possui belo corpo, dá-se em via de regra aos excessos destruidores. É evidente que a gente sabe que pode conter também os excessos, né, volúveis do espírito, amealhando um grande avanço na existência. Se dispõe de vaso orgânico defeituoso, na maioria dos casos, perde o tempo em desespero inútil, né? Mas também ele pode, por exemplo, controlar, igual nós falamos, uma feijoada de domingo, né? Comer só aquilo que para matar a vontade de fato e não ter depois como que a expiação voluntária, né? Ele sabia que ia passar mal, mas ele encheu, né? Comeu 3 pratos do mesmo jeito. Aí ele passa mal. O que é isso? É expiação voluntária, né? Ele sabia, mas ele fez. No prazer é incontido, na dor é revoltado. Essa é a inconstância do homem quando o espírito é dividido, que o José falou muito bem. Quando ele é firme na questão da fé, ele tem a segurança, ele não tem essa questão, ele é contido na questão dos prazeres, porque os prazeres são inerentes à condição humana, né? Então faz parte da vida humana. A gente pode
saborear uma boa comida, aquilo que a gente gosta, sem exagero. A gente pode fazer várias coisas, né, que a gente gosta sem exagero. E na dor, ser mais compreensivo, mais contido, né, não ser revoltado. Por quê? Porque as dores também acontecerão. Não tem como, né? Justo, até a serenidade, né, Maurício? Você está sereno, o tempo inteiro você é sereno, você enfrenta as situações sem ansiedade, né? Você tem uma relação com as pessoas e com as coisas à sua volta em que você não se altera grandemente, né? As suas emoções, os seus sentimentos, eles não estão exacerbados. Você consegue essa serenidade no momento em que você compreende a necessidade de espiritualização, de deixar de lado um pouco a matéria e de se espiritualizar, de se voltar para Deus. Puxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Quem me criou? Para que ele me criou dessa forma? Por que eu preciso me jogar, como você falou, me jogo dentro de um prato de feijoada? Que eu não preciso fazer isso, né? A minha relação, vamos falar, minha relação com a comida, por exemplo, como que ela é? Tá? Por que eu preciso disso? Né? Porque eu preciso excessos, né? Eu não preciso de excesso. Eu preciso. Hoje, se eu não comer 2 pratos de feijoada hoje, eu como um hoje, o outro eu como amanhã. Vai estar lá. Né? Não é assim também, né? Então a gente precisa ter essa serenidade, essa calma, esse desprendimento. É verdade. Gostei dessa, se jogar no prato de feijoada. Cai de cabeça, né? Continuando, quando livre, oprime os irmãos e escraviza-os, quando o subalterno perturba os semelhantes e insinua a indisciplina. Emmanuel apresenta também aqui várias situações nas quais os nossos sentimentos transformam ou podem transformar situações que poderiam ser benéficas, né, em ocasiões que nos prejudicam. Então, a situação poderia ser benéfica, se eu mal utilizar, ela acaba nos prejudicando. O sentimento, aqui tem outra afirmação, José, que eu achei bem interessante, e ela tem assim, uma importância muito grande em relação, inclusive, àquele primeiro parágrafo que eu falei que abre essa lição. O sentimento é o santuário da criatura. Eu não tinha essa observação, não havia pensado desse jeito até eu ler aqui em Emmanuel, inserido nessa lição, né? Sem luz aí dentro é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima, né? E aqui, assim, poxa, quer dizer, se o sentimento é o santuário da criatura, então eu preciso, de fato, compreender esse sentimento, né, e trazer luz para ele. Como que eu vou trazer essa luz? Ela será essencialmente através do equilíbrio que você falou, a serenidade, né? Então, é onde, aqui, por essa afirmação de Emmanuel, o sentimento, na visão dele, que eu concordo aqui nesse momento, é onde residem as coisas santas, né, da criatura, porque ele está dizendo que é o santuário. Santuário é onde residem as coisas santas, é onde reside aquilo de mais valor. E aí a confiança em Deus, né, ele vai trazer ele vai conferir esse valor, ele vai trazer essa luz para esse santuário, ele vai trazer essa luz para esse sentimento, né? E aí então a posição equilibrada, a posição firme, constante e direcionada diante daquilo que tem que se fazer, não? Certo. Podemos seguir, Maurício. Fechamos, então, o último parágrafo.
ofereçamos ao Senhor um coração firme e terno, para que as divinas mãos nele gravem os augustos desígnios. Né? O que é oferecer um coração firme e terno? É esse coração definido, que ele não seja dividido em duas situações, ele, né, tenha segurança, a determinação. Para que, aqui é uma expressão, né, as divinas mãos nele gravem, né, ou seja, a obra divina possa ser ali construída, ela pode ser estabelecida, né, através desses augustos desígnios, ou seja, a sublimidade, né, sublimes desígnios. Atendida a semelhante disposição em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da divina vontade. Olha, puxa, né, legal isso aqui, que é o que a gente sempre fala, né, o que a gente tem que fazer. Mas aqui tem assim uma explicação, né, um posicionamento bem firme de como atender essas disposições, né? Como atender essa situação íntima de disponibilizar, de preparar de fato, para que a gente possa trabalhar em qualquer lugar. Aí dá para entender a situação que Emmanuel cita, muitas vezes através do próprio Chico Xavier, de que aquele que já fez a transformação interna, ele enfrenta qualquer ambiente. Por quê? Porque ele é o mesmo. O ambiente, mesmo que seja um ambiente pernicioso, um ambiente de viciação moral, ele não será influenciado negativamente, né? Por quê? Porque o coração dele já está iluminado. Então, ele já se predispõe como o discípulo, né? Como alguém que age nessa situação. Isso. E aí você vê, Deus, ele possui uma grande obra, né, de amor. Ele tem essa obra de amor que ele criou, que é o universo, que é tudo isso que nos envolve, que é a nossa própria existência. Ele criou isso. E que o Emmanuel nos coloca o quê? Ele diz: ofereçamos ao Senhor um coração firme, quer dizer, nos coloquemos à disposição de Deus para participar dessa obra. Ele está nos chamando a participar dessa obra. Então, coloquemos a nossa disposição, coloquemos a nossa boa vontade, o nosso esforço, a nossa dedicação para participar de uma obra de amor, é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer para cada um de nós, né? Participar disso, né? Participar desse banquete divino, né? Sentarmos à mesa com ele, né? Sentarmos à mesa com Jesus, imagina uma coisa dessa. Então, nós nos colocamos à disposição, nós somos cooperadores, nós somos discípulos, nós somos aprendizes, nós somos aqueles que vão colaborar, aqueles que vão participar desse banquete divino. Então, esse fechamento que o Emmanuel dá na lição é maravilhoso, é um convite para todos nós. Vamos participar, sejamos felizes no amor de Deus. Maravilha, José. E com isso chegamos ao final dessa lição. É como sempre, são lições, quando a gente se detém para o estudo, né, detalhado delas, são lições maravilhosas, acho que traz um grande aprendizado. Ela não fica retida somente no texto, né, porque a gente consegue trazer para o dia a dia. E eu acredito que nós temos a cada dia, né, principalmente nesses momentos que tem tanta turbulência, as pessoas com conflitos de opinião, é a oportunidade de exercitar, né? Eu vou te passar já para fazer o encerramento, José, como a gente sempre faz, mas eu até gostaria de que os irmãos, né, que nos acompanham,
acompanham nesse momento, que sejam indutores do Evangelho de Jesus, do acolhimento, principalmente o acolhimento que a doutrina espírita, através dos seus ensinamentos, oferece, para todos aqueles que passam por angústias, por sofrimentos, e que nesses próximos dias, inclusive, provavelmente nós teremos mais pessoas assim. Eu não sei se você está lembrado, José, mas nós teremos eleições daqui a 3 semanas, o ambiente é muito acirrado, independente da nossa posição ideológica, quem a gente pretende ver como presidente ou não, nós devemos lembrar que o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita propõem o acolhimento. Então, mesmo que aí dentro da nossa casa, aquele irmão que pensa diferente da gente, que ele se indignou com as questões políticas, as questões que são trazidas de conflito, que nós tenhamos esse coração aberto, que nós tenhamos o carinho, né, a serenidade de ouvir, sem querer transformar numa batalha, onde nós vamos provar que nós estamos certos e o outro está errado, e acolher aqueles que sofrem. Cada um que chega para a gente nesse momento, nessa situação, é uma oportunidade de trabalho. Então, esqueçamos de nós mesmos, deixamos que a nossa individualidade nesse momento ela se detenha, vamos dizer que ela morra, para que o Cristo, como diz Paulo, viva em nós e faça os acolhimentos que serão necessários. E para que isso aconteça, o nosso coração tem que estar sereno. Nós temos que compreender os nossos sentimentos e usar aquele que é o nosso conhecimento e o nosso sentimento maior de amor, de compaixão, para conosco e para com todos os demais. Então, é a mensagem que eu acho importante deixar nesse momento para todos, né? Daqui a pouco tem a palestra também transmitida pelo CA, que os companheiros têm sempre abordado temas evangélicos ou temas morais do Livro dos Espíritos. Eu convido os irmãos para que acompanhem depois. Então, procuremos meios na literatura, nas palestras, nas orações, de serenar o nosso coração. Sejamos, como está aqui no último, né, dos parágrafos, né, dispostos a servir, a trabalhar naquilo que se espera de nós. Né? Eu passo para você fazer o encerramento, José, e deixo já meu boa noite para todos, que Jesus nos abençoe. Ok, Maurício. Então, eu conclamo a todos os irmãos aí que nos acompanham, que nesse momento elevem o seu pensamento a Deus Pai, a Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe, nos guarde, nos conduza nesse caminho que estamos trilhando e que, principalmente, não nos falte a fé firme e segura, que não nos falte a paciência, a serenidade, que consigamos controlar os nossos sentimentos e que consigamos ter entre nós, que somos todos irmãos, a fraternidade que nos une e que nos mostra que realmente somos filhos de Deus. Que as nossas ambições sejam contidas, que as nossas posições sejam flexíveis, que nós tenhamos a compreensão em relação a todos os acontecimentos que nos cercam, que principalmente haja paz entre todos nós, não só como nação, mas em todo esse planeta que no momento vive um momento de perturbação. Que em todas as regiões, em todo o mundo, nós possamos nos compreender
aceitarmos as nossas diferenças com serenidade, com amor no coração. O que nos identifica como filhos de Deus. Em nome dele, encerramos mais um Evangelho no Lar, este SEAC no Lar, e certamente nos encontraremos aqui nas próximas quartas-feiras, sempre aqui pela TV, Rádio TV SEAC, pelas mídias do SEAC, sempre levando a palavra de Jesus Cristo e sempre buscando que tenhamos paz, amor e serenidade. Que assim seja. Assim seja.